Você já tem uma marca? Essa foi uma pergunta que me fizeram num grupo de network. Na hora eu pensei, ai, vou ficar quieta, porque eu vou pagar mico, né? Eu tenho marca de nascença, eu tenho marca de quando caí da bicicleta, eu tenho marca de expressão. Aí, com a palestra andando, eu percebi que não era sobre isso, era sobre marketing. Bom, se é sobre marketing, então eu vou aqui me aprumar e vou aprender, né? Saí da palestra dizendo: vou virar uma influencer da maturidade. Minha filha olhou para mim toda animada: mãe, e qual vai ser seu nicho? Nicho? Acho que se isso é de comer, isso é de passar no cabelo. Não sabia nada. Conclusão: tive que ir aprender sobre o assunto. E vi que marketing tem muito a ver com performance, blend, engajamento. Bom, saí daquilo já com uma certa intimidade. E resolvi que eu ia marcar todo mundo no WhatsApp, porque eu quero deixar marcas como sorrisos, abraços, batom, marcas de batom. Porque, no fundo, a mulher madura, o seu maior blending é ser autêntica, cheirosa e ter boas histórias para contar. Eu sou Dirce Tomás, sou apresentadora do podcast Ainda Posso, porque eu ainda posso ter uma marca digital. E você, Bel? Eu também ainda posso. Aliás, eu sou apaixonada por esse assunto de hoje. E nós temos aqui uma convidada mais que especial para falar sobre marketing, posicionamento, branding. Será uma aula, gente. Isso não é um podcast, é uma aula hoje. Então fiquem preparados, tá? Seja bem-vinda, Mara. Seja muito bem-vinda, Mara, ao nosso podcast. Eu sei que hoje vai ser, ó, babado, hein? O microfone é todo seu, Bel. Pode ir lá. Então, bora lá. Mara, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar. Obrigada. Bom, eu sou Mara Martini, eu trabalho há mais de 25 anos no mercado de publicidade com grandes agências. Adorei o texto de introdução aqui, porque é isso. Muitas pessoas acham que marca é algo muito técnico. E, na verdade, uma marca bem posicionada, ela é a tradução da sua essência. E é isso que um bom estrategista, que um bom profissional de marketing faz. Ele consegue entender a sua essência pessoal, seja para uma marca, um posicionamento de marca pessoal, seja para uma marca de mercado, e trazer estratégias para traduzir isso de uma forma muito simples. Então, eu sempre brinco que, principalmente, o meu projeto atual, que é a minha mentoria, ela vem para desmistificar isso. A gente tem que parar com os termos tão difíceis, tem que parar com tecnicês e começar a Tecnicês é mostrar. legal. Muito Exato. bom, Muito bom muito isso. bom. E começar a mostrar que marca, posicionamento de marca, ela é muito natural. Todos nós fazemos todos os dias e precisamos fazer com consciência. Então é para isso que eu estou aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre o assunto e mostrar que sim, todas podemos ter uma marca Uma marca pessoal, pessoal. independente da idade. Você tem mais de 25 anos de experiência no mercado, Mara, e já liderou estratégias para grandes marcas. O que mudou no seu olhar sobre sucesso e propósito ao longo dessa trajetória, especialmente depois dos 40? Perfeito. Bom, muita coisa mudou. Com 25 anos de trajetória trabalhando em grandes agências, grandes marcas, eu fui percebendo que, primeiro, ter um propósito com a sua profissão é muito importante. Mais do que só entregar um projeto, e aí a publicidade acaba tendo esse local, né? Como é muito voltado ali para resultados, para ganhar dinheiro, se você não olha para o seu propósito, você pode acabar se perdendo. E eu sempre fui resgatando em cada história, em cada nova campanha, assim, qual que é o meu propósito de vida? Por que que eu decidi entrar e trilhar essa carreira? E o meu objetivo sempre foi conseguir auxiliar as pessoas a contarem as suas histórias de uma forma muito mais verdadeira e também trazer essa relação entre marcas e pessoas. E após os 40, e aí tem um detalhe bem
importante, eu engravidei pela primeira vez aos 41 anos. Uhum. Então, após os 40, tudo mudou na minha vida. Eu comecei a olhar realmente de uma outra forma. Quando você tem um filho, você consegue entender que você precisa deixar um legado e um legado que seja interessante. E foi aí que eu comecei a compreender que tinha um caminho ali, além da publicidade, do técnico, que era traduzir isso para outras mulheres, conseguir trazer isso também para outras mulheres, mostrar como que isso pode ser aplicado no dia a dia delas, em pequenas e médias empresas e não só multinacionais. Então, realmente, essa minha trajetória a partir dos 40 começou a me trazer uma maturidade de propósito muito maior do que o que eu tinha antes, que era de uma profissional, uma boa profissional, Uhum. mas muito mais voltado para uma entrega de trabalho e agora é para uma entrega de vida. Nossa, que legal. Eu tenho aqui um recadinho que tem tudo a ver com isso. Seu corpo conta uma história. Você está pronto para ouvi-la? Todos nós temos 5 traços de caracteres que revelam o nosso jeito de pensar, sentir e agir. E existe um método que é capaz de medir esses traços e te ajudar a compreender o seu jeito de funcionar, de se relacionar e te guiar para usar suas forças a seu favor, ao invés de lutar para se encaixar onde não cabe. Conheça a análise corporal com a Fernanda Mastrocola. Vão lá, vocês vão descobrir coisas a seu respeito que nem imaginavam. @analista divergente. E aí, Bel, gostou? Gente, eu sou apaixonada por esse assunto, né? Análise corporal. E eu acho muito legal esse assunto que você trouxe aí, Mara, do propósito, né? E principalmente para muitas mulheres que chegam aí aos 50 com vontade de recomeçar. Esse foi o meu caso, tá? Eu estava lá na pandemia, trabalhando, ainda prestando serviço para empresas, mas eu senti, sabe aquela não é virada de chave, é aquela vontade de transformar a sua vida, sabe? Poxa, aquele negócio que você falou do propósito. Qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo nesse mundo que eu não sei, né? Porque a gente fala propósito e parece uma coisa meio banal. Todo mundo sabe o que veio fazer nessa terra e não é bem assim, né, Dirce? Não é mesmo. Isso é difícil. Então eu estava lá com meus 50 anos, com vontade de recomeçar, mas eu tinha medo. Eu falava, pô, será que eu já não passei da idade? Será que eu vou conseguir recomeçar? Eu tenho aí 40 anos de CLT, eu vou para uma coisa nova que eu não conheço. E eu queria saber como que o seu método Acorde para o Sucesso ajuda essas mulheres, ou eu, mulher, a transformar essa experiência em realização e resultado. Esse é um ponto bem importante, porque é exatamente isso. Às vezes, mulheres têm grandes sonhos, Uhum. grandes talentos, mas não sabem como começar e às vezes não sabem como, o que eu chamo de produtizar. Como é que eu crio isso para que isso vire um negócio? Aham. E o método Acorde para o Sucesso foi justamente uma união entre todas essas estratégias, essas técnicas que são bem refinadas do mercado de marketing e comunicação, mas de uma forma fácil. Porque além de uma estrategista com mais de 25 anos de mercado, eu sou musicista. Ah, E que o que eu legal. fiz? Música é tudo, gente. Exatamente. E Música não é existe tudo. uma linguagem mais fácil para que alguém consiga se comunicar do que a música. Sim, eu fui professora há muitos anos. E cada vez que eu queria atingir alguma coisa que eu não estava conseguindo, eu jogava para a música. E isso é muito legal. Exatamente. Que legal. Então, no Acordes para o Sucesso, eu trago elementos e técnicas musicais, desde a afinação até a performance, que é onde a gente vai para o palco e apresenta toda a nossa composição, com os elementos de marketing. Dessa forma, fica mais fácil para quem nunca ouviu falar em marketing, plano de Uhum. negócios, assimilar. E assim eu vou auxiliando e construindo juntas, porque é uma mentoria. Então, essa é uma diferença bem importante. Um consultor, ele te entrega um projeto. Sim. Mas para uma pessoa que está começando, principalmente uma mudança completa, após os Completa. Pois 50, é. entregar um plano na mão e falar, agora você faz, Não vai fazer não vai sentido fazer. nenhum. Exatamente. A mentoria, a gente constrói juntas. E eu vou transferindo o meu conhecimento para essas mulheres. E trazendo o método da música, fica mais fácil de entender. Então, foi um pouco aquilo que eu falei. Eu tirei o Tecnicês, eu não vou trazer, vamos fazer aqui uma análise Zeitgeist. Não. Gente, isso é É, inovador. é. Você sabe Realmente. que eu acho muito legal essa forma de simplificar, porque a gente, assim,
a minha geração não veio de hoje, né? Soft skills, hard skills, né? Isso. A minha geração não veio disso. E tá tudo bem, para quem tá falando, sabe falar, joia, né? Mas eu acho que é legal esse seu ponto de trazer uma coisa mais sim, simplista, entre aspas, Uhum. mas assim, na comunicação, de trazer, olha, como que eu vou descobrir meu propósito, né? Como que eu Exato. vou fazer a minha marca? Como que. Gente, isso é bárbaro. Eu acho muito legal isso, porque a gente não tá, né, disso, a gente não veio desse. Eu trabalhei muitos anos, mas assim, quando a gente. É diferente quando você decide dar o seu passo por você, né? Exato. Então você tem aquela história lá onde você fazia para os outros, né? Uhum. E eu tenho em mim que essa corrente ela não quebra de uma hora para outra. É um processo. Isso. É um processo. Então, assim, daí você fica naquela, pô, por que que eu tô fazia para o outro tão bem e para mim eu tô aqui, né, É aquela patinando? questão da Exatamente. gente sair do engessado, aquela coisa de toma lá, dá cá. Você tem que ter alguma coisa mais jogo de cintura no meio. E a música veio para isso Nossa, é mesmo. muito Exatamente. legal, né? Agora, Bel, falando Oi. em transformação, temos aqui um recadinho. Pois é. Então, manda Sobre bala. transformação. Olha que legal, gente. Olha que legal isso. Você se sente que tá preso a alguma coisa te prende? Mesmo longe, aquela pessoa, aquele emprego, aquele lugar, sabe aquele ciclo que você viveu? Olha aí disso, a gente não veio falando isso no carro? Olha isso, olha a coincidência, gente. Isso ainda vive em você? Não é só saudade, é energia que ficou. É o vínculo que não se rompeu. O divórcio energético é a terapia que corta o invisível, que limpa o campo, que devolve o que é o seu. Chegou a hora de libertar do que não te pertence, de abrir espaço por novo, isso é muito importante, para o leve, para o agora. O divórcio energético não é sobre esquecer, é sobre reconexão, tá? Então, vamos sair na frente desse pessoal agora em 2026. 2026 já está aí, tá? Então, você está pronto para transformar a sua vida? E alcançar o equilíbrio que você merece? Fale com a Eliane Oliveira, terapeuta integrativa. Ela vai te ajudar a na transição de virar esse jogo e partir para uma vida nova agora em 2026. Acesse @leoterapias, Lel Terapias. Pois é, nada como umas coisas novas, né? Com certeza. E voltando aqui para nossa convidada, que eu ficaria aqui horas batendo papo, porque eu adoro esse assunto. O seu método usa a música, né, como você falou, como metáfora para o marketing e para o empreendedorismo. De onde veio essa sacada genial com os conceitos de afinação, composição, performance nos negócios? Porque eu não consigo imaginar, meu, onde que a música vai entrar aí? Eu queria que você contasse pra gente. Bom, veio dessa minha veia artística, né? Tá. Desde os 8 anos de idade eu toco piano, depois eu fui para canção lírica, canção Que popular. legal. E nos meus 25 anos de atuação em agência, eu percebia que quando eu trazia elementos que eram elementos artísticos, era onde eu conseguia ter mais resultado e mais sucesso. Tanto na comunicação com os clientes, então eu conseguia Uhum. apresentar a campanha, o cliente entendia perfeitamente e a gente levava essa campanha para a rua, tanto quanto na resposta com os consumidores. Certo. Então, trazer esses conceitos, eles fazem primeiro que eu consiga me comunicar melhor, porque esse é um erro do mercado, principalmente de publicidade e marketing. Às vezes, muitos profissionais querem deixar tudo tão difícil para parecer que só ele sabe, só Sim. ela sabe. E isso não chega ao resultado final. O meu objetivo como uma mentora é fazer com que vocês, com que os meus clientes, as minhas Uhum. mentoradas, tenham sucesso. E se elas não conseguem nem me entender, como é que elas vão ter Pois sucesso? é. Então, a música, ela vem para isso, para inclusive ajudar a tradução de tudo que eu preciso passar desse conhecimento e desse conteúdo de uma forma muito mais simples, porque afinal, quem não sabe o que é estar afinada? Você pode não saber tecnicamente como é que Uhum. afina, mas todo mundo é capaz de escutar e falar: essa pessoa desafinou. É a Certo. mesma coisa com uma marca. Uma marca, quando Olha você que legal. olha e não entende muito bem o que ela está querendo dizer, ou você vê várias comunicações diferentes, você fala: nossa, mas que confusão, ela tá desafinada. Gente, porque hoje você pega o meu Instagram, diz, é uma confusão. Então, mas sabe que ela está levando, claro que para o Instagram é interessantíssimo, mas ela está me trazendo algumas memórias aqui que eu já tenho lá na década de 60, né? E tem propagandas que ficaram para a eternidade. Uhum. Tem outras que você Exatamente. percebe que entra no ar e depois de 15 dias está fora. São Exato. propagandas que não caíram bem,
não tiveram essa sintonia que você está Isso. colocando. E se você for lembrar, as grandes campanhas que todo mundo lembra até hoje, dos anos 70, são Sim, campanhas musicais. sim, Sem dúvida com nenhuma. certeza. Eu tenho, eu Nossa, Casas tenho, Pernambucana pra mim não não, sai do lugar, né? Exato. Cobertores Paraíba, gente. quem bate é o É frio. frio. Exatamente. Então, Você essa, entendeu? essa foi uma estratégia muito inteligente Aham. dos publicitários na época de como é que eu vou me conectar? E aí vem o desafio. Como é que naquela época que não existia ainda internet, que a gente não Uhum, conseguia falar sobre nicho, uhum, segmentação, como é que eu levava para o único canal de comunicação, que era a A TV? TV. Na época, preto e branco, então eu não podia Uhum. nem trabalhar a questão de cores, Cor. tons e etc. Algo que tocasse todo mundo com a música. com a A música. música Perfeito, é a comunicação Muito legal. universal que perfeito. Muito todos vão legal. entender. Então, É. esse também foi a minha grande sacada aí para conseguir fazer com que essas mulheres entendessem e cada uma, por isso que é acorde para o sucesso, porque cada acorde tem o seu tom e cada mulher tem o seu tom. Cada Não, mulher tem a sua. e tem a jogada do acordar para ir para o Isso. sucesso É, também, também. né, querida? A palavra Exatamente. foi muito Isso bem é escolhida, muito bem né? escolhida. Muito bem escolhida. Então, Exatamente. falando em comunicação, deixa eu dar mais um recadinho. E aí, você incentiva a leitura entre seus alunos? A leitura vai além de decifrar palavras. É o encontro com histórias, emoções, personagens e descobertas que ampliam o repertório cultural das crianças. Na formação, ajudamos a escola a tornar a leitura um momento especial e transformador, com formações para professores, projetos literários, sugestões de acervos e muito mais. Já pensou um acervo especialmente feito para a sua escola? Entre em contato com as meninas da Formação Consultoria. Arroba Pedagógica Formação. Vamos, Bel, agora com Bora. você. Eu tava falando, né, naquele gancho lá do Instagram, que nem se pega o meu Instagram hoje, e assim, eu acho que muitas mulheres na minha idade, nessas que estão aí na transição de carreira, tal, eu já tirei, desde que eu comecei, eu já tirei para todos os lados. E eu acho, acredito que seja muito comum você encontrar Muito. pessoas, né? Então, uma hora quando eu comecei, eu fui para, como vendedora de cosméticos, depois outra hora eu quis fazer outra coisa, e a gente fica meio perdido, né? Então, assim, eu acho que o mentor, ele tem essa capacidade de encurtar o nosso caminho. Exato. Né? Porque assim, quando você começa, você não sabe, você vai tirando para tudo quanto é lado. No nosso caso, a gente não é da geração que já nasceu, né, no digital, enfim. Mas eu fui mexendo, fui aprendendo, entrei pro digital e a minha vida, ela fez um boom. Eu conheci trocentas mil pessoas através do digital desde 2020 para cá, né? Mas eu queria que você contasse pra gente, depois de tantos cases com marcas como Lacta, LG, Allianz, Toyota, Fast Shop, o que você aprendeu sobre o poder de uma marca pessoal e como isso se traduz para mulheres que querem empreender com propósito? Olha, eu acredito que esse é o ponto mais importante para tudo. E quando a gente entra para grandes marcas, às vezes tem um pouco essa confusão. Fica tanto no, eu preciso criar uma campanha que seja perfeita, ou eu preciso trazer esse ou aquele influenciador, que se perde da Uhum, marca pessoal, da essência do porquê que aquela marca nasceu. E é a mesma coisa quando a gente fala sobre nós. E aí, para uma mulher que quer recomeçar, que quer trazer um negócio, o primeiro ponto, inclusive eu começo todo o meu trabalho de mentoria por esse ponto é: qual é a sua essência? entendi. O que você faz, e aí não precisa ser naquele novo projeto, mas o que você faz na sua vida que só você faz? Porque todo mundo tem uma personalidade. Uhum, Inclusive, hoje tô ouvindo os recados aqui, eu acho que todos estão muito complementares, porque é isso. É, Cada a ideia é essa personalidade, mesmo, a cada ideia de. personalidade entrega algo diferente. Uhum. O repertório pessoal dessa pessoa aham, entrega algo diferente. Então, o que eu aprendi nesses 25 anos, inclusive em contato com muitas pessoas, porque assim, nossa, eu não sei nem quantas pessoas eu já conheci nesses 25 anos. Porque cada equipe dessas marcas, são equipes de 20 pessoas uhum, por cada marca. Então, cada reunião eram 50, 30 pessoas em uma reunião. E o que eu percebi? O poder da sua marca pessoal, de você deixar a sua marca em cada lugar que você vai, é isso
que faz toda a diferença. Podem passar 5, 10, 20 anos. A pessoa vai lembrar daquela reunião, daquele momento que esteve com você, porque você soube que essa é a sua marca. Certo. Ah, eu sou uma pessoa muito carinhosa, então em todos os lugares que eu vou, eu deixo um pouco de carinho. Isso marca. E é legal porque aí você tem uma referência, né? Quando as pessoas perguntam, mas quem é a marqueteira? Ah, é aquela que deixou um carinho, que foi atenciosa, que foi. Isso é muito legal. Exatamente, cada pessoa vai trazendo. Então, por exemplo, eu nas minhas reuniões, todo mundo sabia quem eu era, porque, primeiro, as minhas narrativas, a forma como eu apresentava, sempre foi muito artística. Uhum. Então, a pessoa falava assim: nossa, é aquela que apresenta, que parece que está sendo um espetáculo. Exato. Sim. Eu gosto muito de utilizar estratégias que mostram a transformação. Então, todo mundo fala: nossa, a Mara é muito lúdica. Eu trago elementos sempre para fazer essa conexão. Eu levo filmes para minha história para ficar mais fácil. Eu Uhum. trago músicas. Todo mundo fala assim: ah, a Mara, aquela que é muito lúdica. Sim. Então, é isso. A marca pessoal, ela é a tradução. E, no fundo, quando a gente fala sobre propósito e branding, é isso. O Uhum. primeiro ponto é descobrir quem é você, traduzir isso no que a sua essência vai transformar outras pessoas, que aí vem o seu propósito, e aí depois como é que a gente constrói essa marca. Uhum. E construir uma marca pessoal, ela vai em todos os aspectos. É isso que eu ia te perguntar, né? Não tá nem aqui pra gente, mas eu ia perguntar porque eu adoro esse assunto. A construção da marca, ela não é só o propósito e o que, né? Você pode dar uma, assim, no geral, não precisa entrar muito, Claro. para construir uma marca de sucesso, Uhum. né? Aquilo que você falou, pô, eu cheguei ali, eu cheguei e falei, pô, a Dirce, ela, eu já sei, é aquela pessoa que tal, tal, tal. O que constrói uma marca, assim, de sucesso? Bom, primeiro ponto é esse, assim, é ter muita clareza Uhum. de quem é você. Tá. Seja uma marca empresa, Uhum. quanto uma pessoa. Pessoal, tá. Então, você comentou sobre, eu comecei a fazer várias coisas. Essa a gente chama, né, de ruído. Aham. Esse ruído é a pior coisa para uma marca. Entendi. Porque quando uma pessoa olha, ela não entende muito bem o que você quer comunicar. Nada, não Quem entendi é você? nada. Tá, mas você então vende, você ensina. Ensina. Então, esse é o Não primeiro tá claro, ponto. né? Exatamente, o primeiro ponto é clareza. Claro. Então, Por quem eu isso que o sou? seu Instagram bagunçado Todo não bagunçado, leva. não Não, tá levando a confunde. nada. Ele Confunde. ele precisa. E eu entendo a dificuldade, principalmente das empreendedoras, das mulheres, de não colocar todas as coisas. Por quê? Porque nós temos muita experiência, principalmente quando a gente tem mais de 50 Sim. anos. A gente tem muita experiência. Mas essa experiência precisa ser contada nos detalhes. Primeiro momento, você mostra quem é você, aquilo que é diferencial. Uhum. E depois, nos detalhes, você vai apresentando as suas outras capacidades e a sua história. Então, para mim, uma construção de uma marca começa pela clareza de quem você é. Depois, como você vai comunicar isso? Então, a forma, quanto mais, entre aspas, simples de se comunicar, melhor. Uhum. Por quê? Mesmo que o seu nicho, o seu mercado seja muito de alto luxo, por exemplo, precisa ser claro. Você precisa ter certeza que aquela pessoa que você quer falar está entendendo o que você está falando. E esse é um atalho que os mentores conseguem trazer. Porque nem sempre nós, especialistas, conseguimos ter essa clareza, Uhum. porque eu estou muito dentro. Então, é fácil para mim. Então, por exemplo, marketing é muito fácil eu trazer vários termos aqui para mim. Estou sendo super clara. Mas e quem está escutando? Eu tô calada aqui, só escutando mesmo, porque eu tô adorando e vendo. Sabe que vai passando um filme na sua cabeça dizendo quanto tempo eu estou perdendo, não é verdade? Mas um pouco também é reflexo do que aconteceu com o digital. A gente tem Exatamente. muita informação. Muita, toda hora tem uma coisa diferente. E tem muita Então, informação boa e tem muita informação mais ou menos. Mais ou menos. Então, realmente, acontece isso. Você fala, então agora eu vou precisar postar várias coisas. Depende. Depende do que você quer transmitir. então, exatamente isso que está aqui, ó. Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para as mulheres que sentem que o som da vida delas desafinou, qual seria o primeiro acorde que elas precisam tocar para recomeçar
com propósito e sucesso. Maravilha. E aqui eu vou fazer uma analogia mesmo Perfeito. com a música, tá? Sinta-se à vontade. Perfeito. Primeiro ponto aqui é a respiração é fundamental para qualquer cantor. E a respiração, a pausa, para qualquer pessoa que quer recomeçar ou começar, é fundamental. Então, como uma estrategista, eu sempre falei para os meus clientes: não existe ação se você não sabe para que você vai agir. Então, o primeiro ponto é: pare, pense qual é o seu objetivo. Se você não conseguiu identificar ainda, peça ajuda para alguém que possa trazer com clareza esse objetivo e, a partir dali, comece a agir. Por quê? Ruído é muito difícil de ser calado. É mais fácil você começar já na nota certa do que você querer afinar no meio do caminho. Amei esse Que negócio é de isso? ruído. Ruído, Ruído pra repete, mim por foi, por favor. favor, o ruído pra mim foi porque, olha, eu tô pensando no meu Instagram, gente. Lá não tá ruído, não. Lá é uma escola de samba inteira, porque assim, gente, tá muito, né? Uma coisa Não, aqui, outra coisa adorei lá. essa frase, quero Muito que fique legal. Ruído bem. é muito difícil de se calar. Olha, muito E legal. existe uma diferença, e eu falo isso sempre. Eu estava outro dia na feira, e as pessoas gritando. Aham. E aí eu estava comentando com uma pessoa do lado que estava ali. Eu falei, eles precisam entender a diferença entre barulho e som. Isso. Isso que eles estão fazendo não é som, é barulho. Ninguém está barulho. entendendo nada. E é isso, ruído é isso. Uma música boa não é aquela que toca mais alto, é aquela que você consegue ouvir todos os instrumentos E perfeitamente. que toca no seu coração. Exato, mas quando você traz uma música afinada, com harmonia e com propósito, porque nenhum grande sucesso clássico foi concebido do nada. Uhum. Ele tinha um objetivo. Quando Beethoven sentava para escrever uma partitura, ele sabia qual era a intenção dele. Ah, para quem eu vou compor? É para um rei. Ah, é uma missa. E aí ele começava a trazer quais são os instrumentos, quais são as notas. A mesma coisa com a nossa marca. Se a gente não sabe para quem a gente quer falar, o que a gente quer falar, não adianta Ai, nada, gente, só olha, falar. eu tô amando isso, né? Porque, olha, é muito bom. E, Mara, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast chamado Entre Risos e Vivências. Eu vou ler um texto para vocês, que entra aqui no mais ou menos no assunto que a gente está falando, né? O processo não necessariamente tem relação com o progresso. Às vezes, você terá que falhar no processo para conseguir progredir em algumas áreas da sua vida. O processo é sobre aprendizados e não necessariamente resultados. Esse texto é da linda Laura Pécora, da @rosasdeixadas. Mas, se o resultado vier, será muito bom. Com Não é certeza. verdade? É verdade, maravilhoso. Então, veja bem, eu tô aqui só na minha cabecinha, Ai, a né? minha já tá Já assim, tá ó. voando. Ó, já tá assim. E eu posso estudar mais sobre marketing com a Mara. E sabe por quê, Bel? Porque eu posso, Eu ainda posso. eu e também você? posso, eu também. Mas, Mara, antes de terminar, eu queria que você deixasse pra gente um recado. Como que a gente acha essa maravilha? Gente, esse negócio de ruído não vai sair mais da minha cabeça. Não. Esse negócio de Eu até tô música meio e perdida marca aqui com. Eu tô pessoal aqui meio não vai mais perdida, sair da minha porque cabeça. o ruído da minha Não cabeça é? tá. Então, É eu bem queria que isso. você, por gentileza, olhasse para aquela câmera ali e deixasse a sua mensagem, o seu recado. Como que a gente faz para entrar em contato com você, para aprender tudo isso, essa maravilha, essa aula que a gente teve aqui hoje? Perfeito. Bom, vocês podem encontrar todo esse conteúdo e dicas através do meu Instagram, que é @mara_martini_mentora. E o meu recado aqui é: nós podemos sim a qualquer momento. Para isso basta ter muita clareza de quem é você, de qual é a sua essência e começar na primeira nota. E essa primeira nota é a sua decisão de querer. Se você quiser, construímos juntas um acorde para uma grande melodia de sucesso. Ai, adorei. Olha, eu vou ser sincera aqui com vocês, um recadinho aqui meu. Bel, Hum, eu posso não ganhar dinheiro com podcast,
mas o que eu estou aprendendo, Nossa, é demais. A gente o que eu aprende estou todo me dia com cada mulher divertindo que com vem aqui. vocês é algo impressionante, porque eu ainda E eu posso. também, gente. Olha, hein? Fica de olho que tem mais.